Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Santo eterno Deus, louvado seja o teu santo nome, meu Deus, porque mais um dia o Senhor nos conserva com vida, mais um dia, mais uma vez o Senhor nos traz aqui na tua presença para louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, porque tão bondosamente circunstâncias nos encontramos aqui para louvar, para bendizer, para ouvir a tua voz e sair daqui fortalecidos para mais uma semana de luta, de trabalho e de bênçãos também ao teu lado. Sabemos que somos fracos, pecadores, miseráveis, por isso estamos aqui de joelhos pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e pedindo também que o Senhor venha purificar o nosso coração e a nossa alma, possamos a cada dia ser mais semelhantes a Ti também, ó Deus. Te pedimos uma bênção especial por aqueles que não puderam vir à Tua casa. O Senhor conhece o motivo de cada um, te pedimos que a Tua mão poderosa possa estar repousando sobre cada um também. Também te pedimos uma bênção para o coração das crianças que vai cantar, que desde pequenas possam sempre ser guiadas aos teus caminhos, e mesmo quando velhas não venham se esquecer dele, meu Pai. E quanto a nós, que possamos ter sabedoria para educar os nossos filhos, quem tem netos, e que possamos sempre, todos juntos, um dia nos encontrar na caminhada celestial para, juntos do Senhor, render glória e louvor ao teu santo nome e desfrutar das bênçãos celestiais. Abençoa a mensagem dessa noite, que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender a tua mensagem para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, sabe quando algo marca você? Como aconteceu aqui agora? Teve algum acontecimento na sua vida assim que você lembra, fica ali sonhando, imaginando? É assim. Essa igreja ela é repleta de amigos, né? Alguns mais distantes, outros mais próximos. E alguns passam aqui pela frente, a gente nem conhecia, mas aquela mensagem marca. É assim? Já viram algumas aqui nesse púlpito? Através de alguns pedidos de alguns irmãos da igreja, eu tenho a honra também, novamente, de chamar meu irmão Jair. Por favor, irmão Jair, se coloque à frente. O irmão Jair é o cunhado do irmão Luiz, do Alto Boqueirão. Porém, outro dia, irmão Jair, algum tempo atrás, o senhor trouxe uma mensagem aqui e algumas pessoas foi tocada com a mensagem vinda de Deus, através do senhor. Então, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? E obrigado por aceitar nosso convite, tá bom? Palavra com o irmão agora. Agradeço ao irmão Gerson, privilégio de poder estar mais uma vez nesta igreja. E digo que esta igreja para mim é uma referência. Já falei isso aqui e repito. É gratificante para a liderança da igreja, para o pastorado, os anciãos, a liderança como um todo, um domingo à noite chuvoso e frio e olhar assim e ver a igreja quase repleta, não é? Para a honra e para a glória do nosso Deus, você está aqui, você veio aqui, porque você tem um encontro marcado com Deus. Deus já estava aqui lhe esperando quando o primeiro chegou aqui. E ele é honrado com a sua presença, com o louvor das crianças. Nós temos um agradecimento especial que a irmã Daiane, acho que é Daiane, não é? Daiane? Faz, porque ela alcançou uma bênção. Na verdade, o seu filho Christopher alcançou uma bênção toda especial. Ele nasceu com um problema neurológico, aparentemente, uma complicação na parte posterior occipital do cérebro, e aquilo era uma preocupação para a família. E eles pediram oração aqui para a igreja, orações foram feitas e Deus ouviu. E essa semana receberam o resultado dos exames, é isto? Negativo para qualquer tipo de enfermidade. E assim é com o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos ama, o Deus que fez tudo para nos libertar da morte eterna, da condenação do pecado, nos dá o poder para vivermos uma vida vitoriosa e, finalmente, na glorificação, nos dará um corpo incorruptível, livre de toda enfermidade, de todo mal, de toda dor, de todo sofrimento. Um corpo à semelhança de Cristo Jesus, um corpo glorificado. E viveremos eternamente com o Senhor. Amém? Nós, nesta noite, trouxemos uma mensagem que toca o coração e a vida de muitos de nós.
a todo instante, a todo momento. E especialmente acho que tem preocupado o mundo de uma maneira geral. É a questão da verdade, ou da mentira, como queiram. Não é? Porque a mentira é o contrário da verdade. A verdade é absoluta. Muitos dizem a verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta, mas a Bíblia mostra que há uma verdade absoluta. Esse mundo conturbado em que nós vivemos, diante das notícias que vemos e ouvimos todo o tempo, pessoas querendo se esconder, abriram uma cratera na terra e se esconder, com medo de uma delação premiada, do seu nome ser citado. Que frase bonita, delação premiada, que coisa. Em outras palavras, isso é uma denúncia, na verdade, né? Como é que chama? Dedo duro? Dedo duro. A verdade dói, a verdade maltrata as pessoas que são alcançadas por ela. E há pessoas por aí dizendo, olha, se eu tinha 1,3 bilhão na minha conta, eu não sei, eu não sabia não. Eu não sabia disso. Se alguém depositou, eu não tenho nada a ver com isso, não é? Eu não tenho nada a ver com isso. Pessoas assim dirigindo, sendo responsáveis pelo sistema que faz a legislação, responsável pela legislação no nosso país, não é isso? Se anda um pouquinho para outra casa, temos um presidente do Senado também se escondendo o tempo todo. E se a gente for procurar, eu não sei se encontra alguém que não está comprometido e com medo da verdade. Não é isso? Medo da verdade. É um verdadeiro mar de lamas. E para isso precisava de uma lava-jatos para poder começar a puxar o fio da meada e descobrindo e enumerando e relacionando um a um. Mesmo aqueles que estão escondendo. A palavra de Deus diz que Deus há de trazer juízo toda obra, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas nós aprendemos que há verdade relativa e absoluta. Uma vez Jesus estava sendo julgado, no capítulo 18 do livro de João, encontramos Jesus perante Pilatos, e ele passava por um julgamento. Veja, o justo passando por um julgamento injusto. Um julgamento sem fundamento. No capítulo 18 do livro de João, Jesus perante Anás, depois Jesus perante Caifás, perante Pilatos. De novo, nós encontramos Jesus, então, lá no versículo 28. Jesus perante Pilatos. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. De quem eles estavam falando? De Jesus. Se esse homem não fosse um malfeitor, a gente não estaria trazendo ele aqui, Pilatos. Portanto, estamos trazendo aqui porque é um malfeitor. Imagine a acusação que se fazia a respeito de Jesus como malfeitor. Malfeitor. Aí continua dizendo ainda, no verso 31, replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Veja, não é lícito pela lei, mas o desejo era que ele fosse morto. Não é a mesma coisa que matar? Não é? Nós não podemos matar, nós queremos alguém que faça isso por nós. Faça essa obra suja por nós. Verso 32.
para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Vamos então, Pilatos interroga Jesus. No versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Jesus devolveu a pergunta, não é? Jesus sabia as intenções do coração daquela multidão que estava lá fora. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que fizestes? Pilatos ainda não estava convencido e não se convenceu verdadeiramente porque não havia nada contra o inocente Jesus. Uma acusação sem fundamento, uma denúncia falsa. Pessoas que desejavam o mal de Jesus. E então Jesus novamente responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos no diálogo, logo tu és rei? Perguntou a ele. Jesus responde, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar o quê? Testemunho do quê? Jesus veio para dar testemunho da verdade. O contrário nós vemos aqui, não é isto? Os mentirosos, os falsos, acusando alguém que veio para dar testemunho da verdade. E Pilatos percebia que não havia ali uma coerência entre aquilo que eles diziam e aquilo que ele ouvira e vira falar e fazer Jesus. Portanto, a acusação não era pertinente de maneira nenhuma. Então, quando Jesus disse que ele veio dar testemunho da verdade, diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos, se fazendo de desentendido, fez uma pergunta para Jesus. Que pergunta fez ele? Que é a verdade? E é por isso que a Bíblia está repleta de verdades absolutas, que nós podemos crer e confiar na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos a verdade absoluta da palavra de Deus. Mesmo as fraquezas humanas, mesmo os momentos em que Deus teve que agir contra a sua vontade, mas para ensinar o que é a mentira, o pecado e o afastamento dele. Nós estamos estudando através da lição deste trimestre, a lição da escola sabatina, o profeta Jeremias. E a gente fica perplexo, ao ver como Deus lidou com o pecado, com a dureza de coração daquele povo, o povo que Deus escolhera para representá-lo e para divulgar a verdade para outras nações, estavam fazendo contrariamente à vontade e ao plano de Deus. E Jeremias, o profeta, chamado chorão, porque ele lamentava muito o que Israel fazia, o que Judá fazia. Eu fiquei perplexo quando nós estudamos no capítulo 19, os versos 4 e 5, as barbaridades que eles cometeram, não é isto? Jeremias os reprovando, e Deus mandando o profeta, dando sinais, símbolos, e aquele povo se mantinha rebelde, e disse: Deus, virá a punição, porque o coração de vocês é muito duro para ouvir, aceitar e praticar a verdade. Não é isto? Era mais fácil servir aos falsos ídolos, oferecer sacrifícios a Moloque. Que natureza perversa deste povo. Mas aí então nós encontramos no versículo que Pilatos pergunta, no versículo 28, não é isto? Do capítulo
38, perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. A partir deste momento, nós vamos agora tratar do assunto a verdade. Porque a verdade é absoluta. A verdade é encontrada nas palavras de Deus. A verdade é encontrada nos mandamentos de Deus. A verdade é encontrada na Trindade. A verdade é, de fato, uma pessoa, conforme diz o pastor Bulhão. Jesus mesmo diz, São João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos hoje então mostrar através da Bíblia que Deus é a verdade. Alguém pode abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 10, verso 10. Outro em 1 João capítulo 5 e verso 20, onde a Bíblia afirma que Deus é a verdade. Vamos abrir? Quem encontrou Jeremias 10 e 10, pode ler. Deus é a verdade, é o soberano e eterno Deus. Ninguém pode suportar aquilo que é Deus quando ele se pronuncia contra a maldade, contra a indignidade e o pecado da humanidade. 1 João, capítulo 5, verso 20. Pode ler, quem encontrou o irmão aqui? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus é a verdade. Os 5 pilares da verdade já é bem conhecido dos irmãos. Quantos aqui se lembram dos 5 pilares da verdade? Quantos? O irmão lembra? A irmã lembra? Quem mais? Esse é um estudo muito conhecido do pastor Luiz Gonçalves. Os 5 pilares da verdade. O primeiro nós encontramos. Qual é? Deus é a verdade. Deus é a verdade. Portanto, podemos confiar nele. Quando ele fala e quando a sua palavra, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos a verdade absoluta. Ele é a verdade em tudo aquilo que ele falou, em tudo aquilo que ele disse, em tudo aquilo que os profetas falaram por intermédio dele, para que nós pudéssemos ter algo a seguirmos. Hoje existe a Carta Magna, que é a... O que é a Carta Magna? A Constituição, não é isto? Existem, além da Constituição, o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, existe a CLT, existem convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho, contratos de trabalho. E embora tudo isto, essa quantidade enorme de documentos, mesmo a Carta Magna, não é cumprida como deveria ser. Não é. Foi promulgada em 1988, não é isto? Mas há muitos artigos dela que ainda não foram regulamentados. E por isso que nós precisamos do STF para julgar se alguma coisa é constitucional ou é inconstitucional. 11 juízes ali para decidir se algo é constitucional ou é inconstitucional. Portanto, a Constituição, em muitas das vezes, é pisada a pés por muitas pessoas que se dizem o quê? Guardiões da Constituição. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Como trabalho e trabalhei muito tempo em recursos humanos, já tinha quase decorado a CLT. Sabe quantos artigos tem a CLT? Mais de 600 artigos para determinar a relação entre capital e trabalho. Deus regulamentou a sua santa lei, que é a verdade pura e absoluta, em quantos artigos? 10 artigos.
Se os homens seguissem esses 10 artigos, não precisava mais de tratados internacionais como a OIT, a Organização Mundial da Saúde e tantos outros, não é isto? A ONU. Então a primeira verdade é quem? Deus. Onde está escrito? Jeremias 10, 10 e 1 João capítulo 5, verso 20. A segunda verdade, quem é o segundo pilar da verdade? Jesus. Onde nós encontramos? Veja lá, São João 14, verso 6. João 14, verso 6. Quem encontra pode ler para nós. 14, 6 é o segundo pilar da verdade. Deus, Jesus. Esse verso é conhecido, né? Quem é a verdade? Jesus também é a verdade, porque Jesus é Deus. Ele está mentindo aqui? Não. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo pilar da verdade é quem? Jesus. Quem foi que disse? Quem disse? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Terceiro pilar da verdade, quem é? O Espírito Santo é o terceiro pilar da verdade. Onde está escrito isto? 1 João 5 e 6, que já estava aberto aí. 1 João 5 e 6. Quem vai ler aí? Quem encontrou para ler? Aqui, o irmão já achou, pode passar. 5, 6. Este é aquele que veio de água e sangue. Não somente com água, mas também com água e sangue. O Espírito é a verdade. Que é o Espírito? O Espírito Santo. Jesus foi batizado, não é isto? E logo que ele saiu das águas, quem desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele e disse, este é o meu filho amado. Ouviu-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós encontramos aqui a Trindade. Na Trindade encontramos a verdade absoluta. Deus, um pilar da verdade. Jesus, outro pilar da verdade. O Espírito Santo, testemunho e pilar da verdade. Portanto, se nós conhecermos a verdade, e a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual seria então agora o quarto pilar da verdade? A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Esse verso é muito conhecido, São João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Este é o quarto pilar da verdade. Lemos também Salmo 119, verso 105. 119, quem sabe de cor, conhece o verso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Nos conduz à verdade plena e absoluta, como ela é em Cristo Jesus. Deus é um pilar da verdade, é o primeiro. Jesus, outro pilar, o Espírito Santo e a palavra de Cristo, a palavra de Deus e do Espírito Santo é a verdade. E falta, portanto, um quinto pilar da verdade. Esse quinto pilar se encontra no capítulo 119 de Salmo, o capítulo mais longo da Bíblia. Faz menção e muitas vezes sobre mandamentos, testemunhos, estatutos, preceitos, regras. Veja no capítulo 119, verso 142. O que ele diz? A lei de Deus é a própria verdade. A palavra de Deus como um todo. A lei de Deus é a própria verdade. Verso 151.
Todos os seus mandamentos são verdade. E o Senhor está perto, perto, perto está o Senhor daqueles que o amam, que o temem. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Não é isso? Que o buscam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Versículo 152, mais uma vez. Para sempre. Verso 152, irmã. Então, o que ele diz ali? Todas as determinações de Deus, toda a palavra de Deus, os estatutos, os juízos, os mandamentos, os preceitos, as regras, quer sejam leis de saúde, e muito bem, nós tivemos aqui hoje a apresentação dos 8 remédios, não dos 8 remédios, mas de alguns, né? Não sei se todos foram os 8, né? Os 8 remédios da natureza, estão lembrados de todos eles? Estão lembrados dos 8 remédios da natureza? Quase todos. Vamos ver se a nossa mente precisa. Ar puro, luz solar, exercício físico, água pura, repouso, trabalho, confiança em Deus. Faltou um. A alimentação saudável. Alimentação saudável. Não é isto? Aprendemos através de quem? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é regra áurea. É a base para toda a orientação que nós precisarmos. Para a educação e orientação de nossos filhos. Para o relacionamento matrimonial. Para o relacionamento interpessoal. Em todas as situações da vida, nós podemos encontrar a palavra de Deus como uma bússola segura e firme que nos conduz para onde? Para a vida eterna. Está conosco nos guiando aqui na terra, através dos preceitos de Deus. A palavra de Deus como um todo é a verdade, mas muito especialmente dentro da palavra de Deus, o quê? Os seus mandamentos. Onde nós encontramos os mandamentos de Deus? Êxodo capítulo 20, você encontra ali os 10 mandamentos, a carta magna de todo o universo. E que não precisa ser alterada. Não precisa ser regulamentada, não. Ela precisa ser vivida, aceita no coração como está escrita e vivida conforme os mandamentos de Deus. Deus o fez, porque isso é um transcrito do seu caráter, do caráter de Deus. Jesus veio para representar o caráter do Pai, para dar testemunho da verdade. E a verdade, Pilato queria saber o que é a verdade, se fazendo de desentendido, não é isso? A autoridade não sabia o que é a verdade. A verdade não era a palavra final dele, a verdade estava na frente dele. Ele sabia quem era a verdade, mas rejeitou. Por que ele rejeitou a verdade? Porque, quem sabe, a preocupação quanto ao que fossem pensar dele, quanto ao seu status, não é isso? Como governador ou como imperador, estivesse em jogo. Portanto, conheceu a verdade, esteve frente a frente com a verdade, mas não aceitou a verdade. Podemos nós incorrer o mesmo risco em nossa vida? Podemos. E o que precisamos fazer para que a palavra de Deus, que é a verdade? Sabemos que a Trindade é a verdade. Deus é um pilar, Jesus outro pilar, o Espírito Santo outro pilar. A palavra de Deus como um todo e os 10 mandamentos. No centro dos 10 mandamentos, ou no coração dos mandamentos, um que servirá de sinal entre nós e Deus, não é isto? Ezequiel 20:20, que fala do 4º mandamento, que apresenta Deus como quem? Como o Criador dos céus, da terra. É por isso que ali está o quê? O selo de Deus. E Deus quer colocar o seu selo no nosso coração. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte:
Isaías capítulo 8, verso 16. Deus quer, e Ele está fazendo isso através da obra do Espírito Santo, no coração de todos aqueles que estão buscando diante da presença de Deus, diariamente, comunhão com Ele, através da oração, através do estudo da Bíblia e através do testemunho. Se nós exercitarmos a comunhão desta maneira, nós estaremos firmando os mandamentos de Deus, como Ele pediu ao profeta Isaías, que se estende a nós. Ele diz assim no verso 16, resguarda o testemunho, sela a lei no quê? No coração de quem? Dos meus discípulos. Esse é o desejo de Deus. Se a lei de Deus estivesse selada já no coração de todo ser humano, nós não precisaríamos estar vivendo o mar de lamas que estamos vivendo, não é só no Brasil. É corrupção na Federação Internacional de Futebol, é corrupção no Vaticano. Ouviram alguma coisa essa semana no Vaticano? No Vaticano, pode? Hein? Mas não é o Sumo Pontífice? Ele tenta combater, mas não tem força suficiente, não é isso? Mas a palavra de Deus está pedindo para que sele. De que maneira a lei é selada? Como eram selados os documentos antigamente, não é isto? Com selo, e hoje também selo, não é isto? O que autentica um documento que não foi violado? Não é o selo? É o selo. Deus quer que seja selado em nosso coração a sua lei. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Quem são os discípulos dele? Nós somos discípulos. Durante toda a história da humanidade, o remanescente de Deus, fiel aos seus mandamentos, à sua lei, à sua vontade. Sempre houve um remanescente fiel. Jeremias sofreu muito, Isaías sofreu tanto. Tantos outros profetas sofreram. Isaías foi cerrado ao meio por Manassés, mas Manassés se converteu. E um dia Isaías irá encontrá-lo nos céus. Que alegria será. O profeta Jeremias, no calabouço, triste, frio e solitário, ele perguntava, por que eu? Ele chegou a dizer para Deus, Senhor, o Senhor me enganou. Na verdade, o termo é, o Senhor me persuadiu a vir pregar para esse povo dizendo que haveria arrependimento. Mas olha o que há, Senhor. Eu fui enganado, mas pensei em desistir por algumas vezes, mas ardia no meu coração o amor que o Senhor sente por esta humanidade. O desejo de salvar que o Senhor tem arde no meu coração, queima no meu coração. E quando a lei de Deus é selada no seu coração, ela queima. Quando você é tentado a fazer o mal, a prejudicar alguém, a fazer algo errado, queima no seu coração, não queima? Queima, porque a lei de Deus é a verdade. E a verdade, porque o Espírito da verdade, disse Jesus, quando ele viesse, convenceria o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo que virá. O juízo que virá. Esse Espírito Santo que é a verdade, assim como Cristo é o pilar da verdade, Deus o pilar da verdade, a sua palavra e os seus mandamentos são pilares da verdade. Nós estamos aqui porque desejamos que o Espírito Santo cele em nosso coração a lei de Deus. Veja Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ezequiel capítulo 20 e verso 20. Antes disso, quando eu falava do profeta Jeremias que estamos estudando, e aqueles que estão estudando a lição sabem o que eu disse e como foi difícil, mas ele estava pregando para Jerusalém e todo aquele mal que fizeram o povo de Israel, os sacerdotes, os príncipes, os reis. Mesmo assim, algumas pessoas que foram levados cativos como cumprimento da profecia foram para a Babilônia. Dentre eles estavam pessoas como Daniel, seus companheiros, não é isto? Quem eles? Azarias, Misael e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essas pessoas foram fiéis. Deus tinha guardado, selado no coração desses jovens
a sua lei e os seus mandamentos. Eles obedeceram, ouviram seus pais, foram para a Babilônia quando jovem e lá deram testemunho da verdade. Porque mantinham comunhão com Deus através do quê? Da oração, da comunhão estudando a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Deus se revelava a eles pelo Espírito Santo e do testemunho que deram da verdade. Ezequiel capítulo 20, verso 20, nós já concluiremos. Diz a palavra de Deus: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O verso 12 diz: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que o soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A verdade de Deus sobre a santificação. Quando nós servimos a Deus, quando nós tiramos tempo em nossa vida para adorar a Deus, no sábado ou durante a semana, nós estamos abrindo o coração para que Deus cele, através do Espírito Santo, a verdade no nosso coração. A sua santa lei, os seus preceitos, seus estatutos, que são fiéis e verdadeiros. Fiéis e verdadeiros. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, e o versículo 13, concluindo, o sábio diz assim: a soma de tudo que vocês ouviram, de que nós falamos aqui nesta noite, a finalidade ou a conclusão de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de quantos? De todo homem. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até as que estão encobertas. Não importa qual é o paraíso, né? Até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus haverá de trazer a juízo. Mas aqueles que estiverem com a lei de Deus selada no coração, como seus discípulos fiéis, conhecerão o chamado do bom pastor, que diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é isto? Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só por meio dele nós podemos alcançar a vida eterna, que ele já conquistou por nós. A todos aqueles que aceitarem, que disserem: Senhor, eu quero servir-te. Senhor, eu quero seguir-te. Senhor, eu quero que seles no meu coração a tua lei, a tua palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, acho que verso 11 diz: escondi a tua palavra onde? No meu coração, para o quê? Para eu não pecar contra ti. Que nós possamos guardar a lei de Deus em nosso coração. Que possamos muito em breve, quando Cristo voltar, a trombeta soar, não importa se já tenhamos descansado o sono da morte, nós ouviremos o som da trombeta, porque será um som conhecido. E ao ressurgir, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados. E junto com eles serão todos arrebatados para irem juntos com Cristo para o lar celestial. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te rendemos, Senhor Deus, pela verdade em Cristo Jesus que nos alcançou, por tua palavra maravilhosa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo, o Consolador que Cristo prometeu e enviou, para que estivesse para sempre conosco, nos guiando, nos orientando em toda a verdade. E possamos, Senhor Deus, examinar as Escrituras como nos ordenou Jesus, porque cuidamos ter nelas a vida eterna e são elas que testificam dele. Testificam do teu amor, da tua grandeza, da tua bondade e sabedoria, da onipotência, onisciência, da promessa de que em breve voltará para buscar os fiéis, aqueles que se prepararam para o encontro com Cristo Jesus. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, ele não teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas ele foi preparar-nos lugar. E virá outra vez, conforme prometeu, para buscar-nos e levar-nos para si mesmo, para que onde ele estiver possamos estarmos também. Com essas bênçãos e esta confiança em tua palavra plena, nestes pilares da santa verdade, em Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.